nossa sala, nossa primeira sala de diálogo, convidamos André Luiz Peixinho para abordar o tema Deus e a Criação. Caros companheiros de ideal, congressistas presentes, internautas, é com grande satisfação que retorno à Paraíba, num momento muito específico da reflexão sobre a vida, que é o tema do nosso congresso. Eu quero dizer que de saída estou acompanhado, muito bem acompanhado, porque Oscar, todo mundo já sabe, ele delira, né, na filosofia, e Sandra, todo mundo já sabe como ela é o jeito dela de lidar com a pedagogia e a filosofia. Esperamos que assim os três consigamos confundi-los, porque foi este o combinado. Sandra me dizia nos bastidores que, olha, no meio da sua apresentação, pergunte, estão entendendo? Se a plateia responder, estamos, complique. Porque se o filósofo for inteligível, ele não é um bom filósofo. Então, imaginando que estamos nesse horário, horário da famosa maré alcalina, né? Que é a hora em que todos os sonos e Morfeu aparecem para levá-los, eu pretendo, de alguma sorte, mantê-los ativos. E começo dizendo que, para mantê-los ativos, será interessante dar-lhes um abraço fraterno da diretoria executiva da Federação Espírita do Estado da Bahia, a nossa congênere e co-irmã, e agradecer a Marco Lima e os seus colaboradores por estarmos aqui. Mas o tema era tão complexo, mas tão complexo para ser abordado, Deus e a criação, que eu e a esposa, Edinólia, aqui presente, chegamos 8 dias antes para nos prepararmos para o evento. Perguntaram se chegaram em cima da hora, e digo, bom, foi em cima da hora para alguns, 8 dias antes, para ficarmos olhando se a luz no Brasil chega primeiro aqui mesmo no Cabo, verificamos que sim, e já fazemos uma espécie de propaganda da necessidade de dar cabo com a dificuldade que está sendo manter a ponta de Seixas aqui, Então, eu preciso chamar a atenção de alguém para isso. Então, aí vocês já vão ficando atentos para esta tarefa. Então, vamos à primeira série de questões, que sou eu que levanto, e que espero que vocês, ao final, não tenham entendido nada. Se tiverem entendido, eu vou ter que pedir a Delira que piore, e assim sucessivamente. Mas vejam vocês, o tema Deus e a criação. Qual é a primeira questão que nós colocamos? Cadê o relógio? Eu preciso me situar porque são 30 minutos de loucura só. Então, qual é a primeira grande questão? A primeira questão é de natureza gnosiológica. Já gostaram, né? Já entenderam, né? Já entenderam. Natureza gnosiológica significa como é que se conhece, como é que se percebe. E aí nós temos a nossa problemática inicial, porque qualquer que seja a temática, a percepção depende do percebedor. E nós poderíamos, até kantianamente falando, dizer que o sujeito cognoscente, assim falava um companheiro nosso espírita, se debruça sobre o incognoscível, nunca vai conhecê-lo, o númeno. O que ele vai perceber é aquilo que aparece, é o fenômeno. Pronto, aí eu já vi que vocês já entenderam tudo, vou piorar. Vejam vocês, tomem uma rede de pescar, ela tem as suas malhas, joguem a rede. A depender das malhas que compõem aquela rede, a priori vocês já definiram o que vão pescar. Se os buracos na malha são grandes, vocês jamais pescarão peixinho, é para acordar. Jamais. Mas se as malhas são pequenas, até camarão vocês conseguem. Percebam que
Esta malha que eu estou colocando, simbólica, é o nosso instrumento de percepção da realidade, seja ela qual for. Então, o nosso primeiro problema é este. O instrumento de percepção da realidade que nós possuímos é adequado para estudar a temática? Pergunta 1. É adequado? Ora, quando alguém que se dizia inspirado pelo Espírito de verdade, que era René Descartes, começou a questionar a razão, ou melhor, a experiência filosófica de até então, ele verificou que era a razão a suprema corte das decisões totais. Hoje a gente já sabe que Suprema Corte não é lá essas coisas todas, né? Isso é para acordar, né? Pois bem, a Suprema Corte, a razão, ela é problemática em si mesma, né? Porque ela é limitada, porque ela é restrita a certos aspectos da gnose e ela não consegue dar conta de tudo. Então, nós, embora sejamos dominantemente racionalistas e o pensamento espírita dá valor à razão, ainda assim é preciso caracterizar que a percepção desta temática não cabe nos limites da própria razão. E nós vamos verificar como isto ocorre, né? Em certo sentido. Em primeiro lugar, é que hoje nós já discutimos como se conhece com uma abrangência mais ligada à temática da transdisciplinaridade ou à religação dos saberes, né, do qual a gente inclui a maneira de atuar das faculdades psíquicas, todas elas, como a intuição, o intelecto, o sentimento, a imaginação e a vontade. Nós verificamos que todo o texto básico de Allan Kardec, ele se atinha historicamente a esse modelo positivista da época, racional da época, de um modo geral. Mas o seu discípulo mais imediato, que é Leon Denis, esse pôde viajar em outras estradas e conhecer outras correntes marítimas, que diríamos aquáticas, né? Para poder entender isso. E ele começa a descrever que há várias maneiras de se perceber a realidade. E, no caso, a realidade que ele chama de Deus. A primeira delas é a contemplação. Ora, a contemplação não é racional. Ninguém vai contemplar o pôr do sol e ficar analisando, fragmentando, dividindo em partes menores para entender um pôr do sol. Simplesmente vivencia a sua experiência estética ou sensorial e vive aquele tipo de saber daquela forma. Isso é contemplação, o que não é nada extremamente novo, porque isto já está descrito nos textos de antigamente, em especial de São Boaventura, quando ele dizia que existia o olho da carne, o olho da mente e o olho do espírito. A contemplação se daria por esse tipo de perspectiva. Nós também podemos olhar e verificar que existe uma outra via de acesso à sabedoria, que os filósofos defendem, que é a intuição. E quem melhor descreve isso do ponto de vista de metáfora é Henri Bergson. O que ele diz? Tomem de uns analistas, os racionais, e perguntem-lhes o que é um banho de rio, e eles imediatamente reunirão um comitê de análise do banho de rio. Provavelmente incluirão um grupo de pesquisadores, sociólogos, psicólogos, porque vão verificar as pessoas que tomam banho de rio, zoólogos, botânicos, hidrólogos, em suma, uma turma químicos para estudar a natureza, o rio, a composição da água do rio, quem vai para o rio, a classe econômica, como entra no rio, como sai do rio. Depois de fazerem uma espécie de análise de como se deve pesquisar, farão um paper, um papel descrevendo as metodologias e irão a campo. Entrevistarão as pessoas, olharão, fotografarão, analisarão todas as questões, voltarão, criarão um relatório e farão um simpósio. Isto é um banho de rio. Isto é a razão trabalhando. Divide em partes menores e analisa cada parte. Mas diz Bergson, já o intuicionista fará diferente. Vai, toma o banho de rio e sai sabendo.
Ele chegou lá, um banho de rio é um banho de rio. Como diz o outro, isso é o que é, simplesmente. Mas se você pedir que ele traduza isso em partes menores, aí vai ser complicado, porque a intuição, ela tem uma capacidade de perceber por totalidades e por sínteses. Então, já não é suficiente usar análise. Mas nós sabemos também, já outra maneira de se trabalhar, que há uma via de percepção do conhecimento que é afetiva, né? Daí porque se diz que não se conhece nenhum evento plenamente se não se conhece amorosamente esse mesmo evento. Então, há uma via amorosa, uma via do sentimento que chega a esse tipo de experiência de situação. Ora, o conhecedor pode ser um ser integrado, capaz de usar essas funções todas, e ainda mais a imaginação e a vontade, ou pode ser uma pessoa restrita, limitada, tipicamente humana, de uma determinada cultura, que enviesa a sua percepção de realidade e, portanto, vai ter uma nesga, um conhecimento inteiramente limitado. Nós poderíamos dizer hoje, do ponto de vista sintético, que para conhecer bem qualquer tema, é preciso ter essas vias funcionantes que gerarão conhecimento científico, filosófico, artístico, fideístico e por aí vai. Todos os saberes das chamadas esferas culturais. Mas precisa ter um super, né? É por isso que talvez a figura que mais se aproximou disso foi uma única, chamada Leonardo da Vinci, né? Eu creio que com a inflação a gente dá mais do que 20 por ele, né? Que é para vocês acordarem. Mas era quem tinha essa capacidade de viajar pelas diferentes expressões culturais e, portanto, trabalhar suas diferentes faculdades culturais. Bom, aí vem a segunda questão. Agora que já sabemos que o percebedor era um ser humano geralmente enviesado, limitado, vamos para a questão do que vai ser percebido. Deus complicou tudo. Porque enquanto o percebedor trabalha com fragmentos da criação, ou até mesmo a própria criação, o que é que está acontecendo? Ele está lidando com situações em que ele, de certa forma, ele viveu uma certa experiência, a própria criação, ou conhece esses seus fragmentos de alguma sorte ao longo da sua trajetória evolutiva, tomando-se a tese espírita. Acontece que agora se pede para a gente falar sobre Deus, que não foi criado, não foi experienciado e, portanto, não cabe nessas categorias todas anteriores e classificatórias que nós temos. Já viram drama, né? Já dizia também esse filósofo Immanuel Kant que, olha, como é que uma mente, pensamento, intelecto, seja lá o que for, que é relativa, transitória, estruturada em categorias de impermanência, de tempo e de espaço, vai conceber algo que é da ordem do absoluto, do eterno e do infinito, que são palavras para descrever que transcendem a tudo isso. Portanto, a única coisa que se pode dizer de Deus a partir dessa ideia é: tudo que se disser de Deus é implicação do percebedor, querendo ver o transcendente que ele não consegue enxergar. Gostaram dessa? Entenderam? Se entenderam, eu preciso complicar, não se esqueçam. Mas vamos... Aí o que é que nós fazemos? Bom, nós temos que nos referenciar a algo. Fazemos então uma lembrança sobre a nossa própria origem. Ora, há em nós, como diria, uma genética, e a nossa genética de ser enquanto ser é o próprio Deus. E é claro, nós podemos derivar de que desta genética, dessa gênese, aliás, amanhã temos aniversário, 160 anos do livro A Gênese, né? Nós temos que recordar que nós somos da mesma natureza. Nós somos da mesma natureza de Deus. Em que sentido? O absoluto, porque não tem nada além dele, não pode fazer nada que não seja da própria natureza dele. Por isso, podem me olhar agora
e verificarem que aqui está uma criatura divina. Olhem, não se assustem, não é processo obsessivo, não é inspiração maquiavélica. Eu sou divino. Podem registrar, dessa vez não vão descontextualizar a frase. Eu sou divino geneticamente falando. Agora, estou humano, o que é outra história. Essencialmente, eu sou divino e, por isso, posso, de alguma maneira, me apropriar progressivamente da noção de Deus. Mas o fato de existencialmente estar humano, alguns acham que não, que eu ainda estou peixe. Bom, vamos lá. Para fazer isso, então, há uma dificuldade natural, porque o que eu sou não é como eu existo. Como eu existo é uma expressão transitória, limitada, até, digamos assim, para um sonhador, empobrecida daquilo que eu sou originalmente. Essa que é a grande questão. Então, eu posso dizer que sou da mesma natureza de Deus, mas eu não sei o que eu sou. Aí vem outro problema, porque se eu soubesse, não estaria mais em congresso aqui fazendo isso. Eu simplesmente ficaria aqui em altíssima concentração e a eloquência do meu silêncio transmitiria tudo que eu queria. Quem sintonizasse, aprendia. Quem não sintonizasse, eu pedia que fizesse perguntas e aí faria algumas respostas mais ou menos imediatas, porque na ordem do ser não precisa da linguagem do existir. Não precisa mais disso. Já estará ultrapassada toda essa maneira, toda essa forma de comunicação que nós estamos acostumados. Ora, então nós podemos dizer que vamos fazer para o mundo da linguagem o Deus conforme a nossa capacidade de percepção existencial, mas não como a nossa natureza essencial. Existencialmente, eu posso dizer, Deus é a própria natureza, tem até livro com esse nome, Deus na natureza, pelo menos. Deus, posso percebê-lo na contemplação, nas formas, nas expressões que estão por aí. Se eu fizer isso de uma maneira bem primária, eu farei com que Deus fique múltiplo, dirá Leon Denis. Então eu serei um politeísta por linguagem. Deus é isso aí, serei um politeísta. São essas forças da natureza atuando na permanente mutação das formas, na permanente mutação das formas na evolução, melhor dizendo. Mas diz ainda Leon Denis, se eu for um intelectual, um pensador racional, eu me tornarei um dualista. A Deus, teísmo, e a eu, a criação. Estamos separados de alguma forma, de alguma maneira, porque eu estarei na condição de ser contingente e ele de ser criador. Eu poderia não existir, mas ele continuaria sempre ele. Bom, então eu seria um dualista. Mas diz ainda o mesmo filósofo Leon Denis que se eu desenvolver a intuição, eu serei monista. Deus e eu já não estaremos nessa noção de separatividade. Aí, uma imagem pode facilitar a vida de quem está já cochilando. Imagine as ondas do mar. Pois é, as ondas são a existência dos seres. E o oceano será o próprio Deus. Mas é só prestar atenção um pouco e verificar que nenhuma onda deixou de ser oceano em nenhum momento. E nem todo oceano estará ondulado, que é uma parte do oceano que não está nessa caracterização. Aí nós vamos entender uma frase que está no texto de Paulo de Tarso, lá no tempo que ele era escritor de epístolas, e que dizia que em Deus estamos, Deus somos e em Deus nos movemos. Isso nos parece estranho à linguagem racional, porque o ser, o estar e o se mover na divindade não é da experiência cotidiana nossa. Até porque, como se diz hoje, em linguagem psicológica, nós vivemos a neurose da separatividade. Deus lá e nós cá. E nós tentando barganhar com ele uma série de coisas que são do interesse da existência
mas que não tem grande valia na ordem da essência, exceto pelo fato de que é assim que a gente progride na existência até fazer com que ela se torne plena através da manifestação completa da essência. Eu estou controlando bem aqui as questões que estou levantando. Já entenderam tudo até agora? Levante a mão quem já entendeu. Estamos precisando complicar, ainda tem mão levantando. Então, veja vocês. Ora, com esta percepção, nós vamos, com essa compreensão até aqui, nós podemos então dizer que vamos construindo Deus e as nossas relações com Ele conforme a nossa competência evolutiva. Qualquer delas vai ter valor para quem está se utilizando dessa maneira de atuar naquele instante que está progredindo. As outras maneiras são complexas, claro, para quem está no simples, mais complexas para quem está apenas no complexo, e assim sucessivamente. Então, nós dizemos que um dos aspectos do movimento evolucionista da criação é cada vez mais perceber o absoluto, a totalidade, a plenitude de alguma maneira. Ora, já sabemos que, como humanos, isso não vai ser eficaz, porque humanidade significa, nesse sentido filosófico, uma forma de se expressar existencialmente, mas que não é a última, não é a definitiva. E aí nós recorremos ao Livro dos Espíritos. Para percebermos Deus e sabermos exatamente o que é que nós queremos dizer, basta chegar à condição de espírito puro de primeira ordem. Aí está tudo resolvido. Simples, direto e objetivo. Nada de terceira categoria, segunda categoria. Primeira, você vai ser co-criador cósmico e vai entender a natureza divina completamente. Ora, então, essa discussão que estamos travando aqui é uma discussão eminentemente transitória, porque a impressão que eu tenho é que nenhum de nós se sente co-criador cósmico. Nenhum de nós se sente espírito puro. Até porque espírito puro para encarnar não está fácil. Quer dizer, não está fácil para a gente encontrá-lo. Para vocês terem uma ideia, um desses filósofos psicólogos dizia o seguinte: se fosse boa coisa estar na Terra, o nome não seria desse jeito. Porque quem está na carne está encarnado e quem está na Terra está enterrado. Vocês já percebem aí a limitação. Então, a gente pode até sentir um certo gáudio, uma certa alegria em pensar, puxa, mas veja você, eu essência, comecei animando uma pedra cheia no alto do Xingu, e agora já estou gente. Que passagem, né? Quanta complexidade evolutiva, já foi. Mas, em compensação, o Espírito puro está olhando e diz: rapaz, ele não passa de gente. Não passa de gente. Allan Kardec se arvorou a fazer perguntas que eu não me arriscaria. Diz lá na Revista Espírita que ele encontrou um espírito que veio de outra civilização. Se eu não me engano, de Júpiter, Saturno, qualquer lugar desses aí não terrestre, que não estaria enterrado, portanto. E ele perguntou qual era a diferença de mentalidade ao longo de uma vida. E aí o espírito respondeu sem muita cerimônia, pelo que eu percebi, quando vocês completam 30 anos aí na sua idade, corresponde a mais ou menos 6 meses de nascido aqui no meu planeta. Quer dizer, a mentalidade de uma pessoa de 30 anos é igual a de 6 meses lá. E já comecei a me sentir ofendido, né? Aí Kardec resolve insistir. Mas qual é a diferença entre nós e vocês? O rapaz foi simples, direto. A mesma que medeia entre vocês e os macacos que estão aqui de junto. Eu me senti macaquito, ó. Reparem, e eles não eram espíritos puros. Não eram espíritos puros. Então, para alcançar essa ideia do divino, ou do que é mesmo essa transcendência, é preciso avançar na esteira da evolução, na fieira da evolução, chegar a essa condição. Essa é a tarefa que me parece que os paraibanos irão executar em tempo recorde e nós iremos copiá-los.
né? Claro, né? Bom, mas vem uma seguinte questão. Estamos humanos, sabemos dessas limitações, já fizemos de Deus 1001 figuras semelhantes ao nosso estágio. Ele já foi guerreiro, ele já foi múltiplo, ele já foi pai, ele virou causa, espírito, verdade. Ele já teve tanto jeito de falar dele, já virou amor. Bom, isso, se ele mudou tanto, quer dizer, ele não mudou, o percebedor mudou tanto, espera-se que vá mudando. Mais ainda. E qual é, então, esta questão para nós hoje aqui refletirmos? É que precisamos, e isso tem sido motivo de algumas ilações e tentativas em outros lugares, lá na Bahia, onde é que eu ando mais, que é o seguinte: nós precisamos resgatar o sagrado para o movimento espírita. Mas o sagrado, vou explicar por quê. Porque a onda que fez o espiritismo surgir, que era para superar o materialismo, usou uma metodologia centrada na vida que existia à época, francesa, materialista, que era o positivismo. E lá havia um anticlericalismo, um antirreligiosismo natural que vinha do iluminismo, que foi, digamos assim, a matriz de pensamento da Revolução Francesa. Isso estava ali presente. Se eu não me engano, um texto de Hippolyte Léon Denis Rivail, ele não era Kardec ainda, diz que com o progresso da educação, essas superstições espirituais vão desaparecer. Repare que mesmo ele estava mergulhado na cultura da época, né? E Marx, que leu e viu as mesas girantes, escreveu um texto dizendo que era um novo feitiço da burguesia. Então ele nasceu nesse ambiente, nesse clima, para transcender essa noção materialista a partir da dinâmica espiritual. Mas o que acontecia? O que mais se parece com o atrasado para um mediano é o avançado. Vocês podem prestar atenção, isso na nossa cultura. Médiuns foram muito tempo considerados loucos. Alguém que é paranormal, acima do normal, portanto, em termos de faculdades, era visto como pré-normal ou patológico. Isso é comum na nossa vida, porque a gente não sabe distinguir o que vem adiante. Acontece que na própria literatura espírita aparece um Frederico Myers, que vai falar de uma consciência supraliminar. Aparece um Gustavo Gelei, que quando eu li, eu gelei mesmo. O que ele estudou, e tem um livro dele que não foi traduzido, que eu estou procurando, que é mostrando a evolução do inconsciente para o consciente, e que leva-nos a um supraconsciente. Aí aparece um Leon Denis, que é um místico por natureza, misticismo da natureza é ali característico. Aparece um William James, que vai mostrar também essa dinâmica da experiência, das variedades da experiência religiosa. E aparece na literatura mediúnica um Calderaro falando do terceiro andar da casa mental. O que aconteceu? Nós ficamos racionais, analíticos, explicadores de tudo, e aliás, espírita só perde para grego do século V a.C., explica tudo. Você perguntar qualquer coisa, ele tem uma explicação. Não tem uma experimentação, mas tem uma explicação. Então, nós ficamos nesse métier, nessa maneira de atuar, e deixamos o sagrado de lado. Ficamos com a teodiceia, mas não com a experiência do divino. Teodiceia é explicar Deus como causa, explicar as propriedades de Deus, o jeito de Deus agir, tudo no intelecto. Mas a experiência direta de sentir Deus, perceber Deus, vivenciar Deus, isso desapareceu, se é que existiu em alguma época, das nossas conversas, dos nossos trabalhos, da nossa modalidade de atuar. Daí porque a gente tem defendido a ideia que para uma amante da sabedoria, ele precisa usar outras vias, as vias chamadas fideísticas do sentimento, da intuição, e outras que vão aparecer, porque hoje já sabemos que acima do racional existem 5 estágios da consciência, que eu não entendo o que é, mas sei que existem, pelo que descreve. Então, esses outros estágios da consciência, para que possamos perceber Deus. E isso se resolve da seguinte maneira: uma vez descoberta esta necessidade, verificaremos que nós temos 2 problemas na vida para trabalhar, só 2. Quem pensar que tem mais é engano. Um é a comunhão com Deus que Jesus falava, resolver esse problema da separatividade.
Na hora que a gente descobrir isto, tudo mais está resolvido. Não há nenhuma separatividade entre nós e Deus. Sentiremos o que é o permanente, o eterno, o imutável. O segundo ponto, que é um derivado desse, é descobrir que nós somos da natureza dele, seres essencialmente imortais, existencialmente, criando veículos transitórios para estarmos no mundo. Então, a terceira grande questão nossa é agora como vivenciar a experiência de Deus no movimento espírita, ou como ativar os interesses para se resolver o grande e crucial problema na nossa vida. Nós estamos na ilusão de que estamos separados. E é como alguém dizia, e quando estivermos juntos com Ele, sentimos que somos idênticos a Ele, ou melhor, a natureza dEle, tal como Jesus lembrava, está escrito, vós sois deuses, logo mais nós teríamos que nos perguntar, quando foi mesmo que nós acreditamos nessa separação? Foi ela que gerou toda essa dinâmica da evolução. Então, tudo se resume em gravitar em torno de Deus para se sentir pleno nessa divindade e, a partir daí, a gente olhar para o mundo, para as coisas e ser um co-criador cósmico. Até lá, se vocês chegarem primeiro do que eu no estágio co-criação cósmica, lembrem-se, fui eu que os ajudei a pensar. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz a todos. Queremos agradecer o convite da Federação Espírita Paraibana e, ao mesmo tempo, prestar reverência à escolha do tema. Nesses dias, como o Haroldo Dutra comentava agora há pouco, quando universitários têm optado pelo suicídio, porque, pela razão, né, Peixinho, acham que a vida é pequena, a Federação Espírita está dando a sua contribuição, mostrando a grandeza da vida. Então, muito obrigado e parabéns àqueles que formularam essa programação. Todos já perceberam como estou muito bem acompanhado. Obrigado. Peixinho ali, Sandra, naturalmente, vão dar essa moldura filosófica à tarde, e nós gostaríamos de, dentro dos limites do tempo, alinhavar alguma coisa em torno desse tópico. O ser, o destino e a dor. É um tanto largo, né? Mas, como o baiano me antecedeu, o divino e o maravilhoso, né, Peixinho? Eu lembrarei um outro baiano para poder tentar associar essas três coisas. Quando o Caetano Veloso canta, existirmos, a que será que se destina? Essa sentença em si já é um grande problema filosófico, quando ele pontua aí a questão do ser e do destino, ou da destinação do ser. A nossa ideia é fazermos um recorte mais focado no destino, mas não se pode discutir o destino dissociado da questão do ser e da dor, porque é uma coisa intuitiva. Nós só nos descobrimos como seres, ou como entes, como queira, exatamente quando a dor se apresenta naquilo que nós chamamos o nosso destino. Então, tudo está associado. E o pensador espírita Leon Denis, exatamente há 110 anos, agora em maio de 2018, essa sua obra, Le Problème de l'être et la destinée, vai completar 110 anos, coloca, de algum modo, essas questões sob uma linguagem espírita, que é uma pauta já da tradição filosófica. O problema do ser, como o Peixinho chama tecnicamente de ontológico, e o problema do destino, normalmente o destino exatamente se desdobrando na questão da dor, do sofrimento, ou na quebra da grande expectativa humana, que é a felicidade. Os gregos, por muito tempo, construíram várias filosofias, os romanos também, para dar conta do problema da felicidade. E a dor, o sofrimento, na verdade, é um acidente, é algo que fere ou que perturba essa, digamos, destinação natural dos humanos. Então, Leon Denis, nessa sua obra, numa primeira parte, é uma obra montada em 3 seções, ele trabalha o problema do ser, numa segunda parte, o problema do destino, numa perspectiva reencarnacionista,
E lá tem uma terceira parte ligada à disciplina do pensamento, da dor e sobre o amor. Na tradução em língua portuguesa, nós nos atrevemos e colocamos no próprio título a dor, mas no original francês só vai até o destino, embora a dor faça parte, é um belo capítulo da última parte, da terceira parte dessa obra. Então, o nosso eixo é a questão do destino, mesmo porque, como dizíamos, não é possível discutir o destino sem trabalhar o problema do ser e o problema da dor, ou do sofrimento, como queira. Aqui nós temos um exemplo na literatura espírita como essas coisas estão emaranhadas. Quem leu há 12 mil anos deve lembrar-se ali, acredito, no 2º capítulo, quando o senador Publio Lentulus, ele está a caminho da Galileia, e ele vai com sua família, com os escravos, numa liteira, e ocorre um incidente. Provavelmente um rapaz lança uma pedra, e essa pedra atinge de raspão a sua esposa Lívia. E isso é suficiente para uma cena de sangue, uma cena em que o rapaz é alcançado, o suposto autor, né, do atentado àquela autoridade romana e à sua família. Ele é surrado publicamente. Depois, ali o senador furioso, ele já sentencia o rapaz para as galeras, né, que era praticamente uma sentença de morte, né, que alguém era colocado nas galeras. Esta pessoa, ela normalmente morria de trabalhar em poucos meses, 4 meses, 5 meses. Na obra Paulo Estevão, a gente vai ver a mesma coisa, que Gesiel foi sentenciado às galés ou às galeras. Então, aquela pequena pedra que sibila no ar, ela altera por completo a dinâmica do senador naquela existência e nas próximas. Porque o rapaz Saul de Gioras, que é o acusado, né, ele depois se liberta, vai perturbar a dinâmica familiar do próprio senador. O pai dele, André de Gioras, por vingança, vai sequestrar o filho Marcos do próprio senador. E depois, no último capítulo, lá, quando Jerusalém está sendo tomada pelos romanos, o senador vai ser vítima de uma grande vingança orquestrada pelo próprio André de Gioras, fazendo com que o filho dele, filho do próprio senador Marcos, o segue definitivamente. E aí temos mais ou menos, nesse tipo de trama, uma ideia intuitiva da noção de destino, ou seja, aquela pedra e aquela reação de uma dimensão incompatível com a infração, digamos assim, foi suficiente para delinear uma sequência de consequências, de escolhas, que vão, com certeza, se desdobrar não somente nesse romance, mas também em romances e muitas vidas, porque aqueles que acompanharam Arnaldo Rocha lá em Uberaba e em Belo Horizonte, perceberam o quanto ele lembrava Chico Xavier, como esses personagens dos romances do Espírito Emmanuel, psicografados por Chico, eles continuam, inclusive, envolvidos, né, agregados na mesma família, ou no movimento espírita, na casa espírita. Eles se encontram, se desencontram, né, se entendem e se desentendem, mostrando claramente que essas encrencas, por escolhas precipitadas, complicações, terminam exigindo reencarnações sucessivas para que a vida volte a um certo equilíbrio. Também num outro romance de Emmanuel, em Paulo Estevão, nós temos lá a figura de Jochebed ben Yared. Ali nós temos esse judeu, logo no primeiro capítulo, Corações Flagelados. Quando ele vai e volta ao mercado, ele sofre uma injúria, ele sofre uma humilhação, ou 2 humilhações, uma na ida, outra na volta. Mas, além disso, ele tem lá um anúncio, um édito da parte do romano que está administrando a cidade de Corinto, e ele, a partir dali, se sente motivado a cobrar uma injustiça sofrida, imposta por esse mesmo romano há algumas décadas atrás. Ele termina perdendo a pequena chácara, né, que lhe era de direito, e ele, por revolta, vai exatamente incendiar, vai tocar fogo
na fazenda, na quinta, né, daquele romano, e o fogo se alastra, comprometendo inclusive a vida, né, de servidores do romano, e isso vai levar, apenas nos 2 primeiros capítulos, a gente vê toda uma dinâmica. Aquela família, ela é totalmente desmontada, né, por força desse gesto. Ele, ao incendiar, né, a mata seca da propriedade do romano, ele, na sequência, é preso com o filho e a filha, ele é supliciado, né, na prisão, o seu filho também, e ele é morto nesse processo, o filho é escravizado e a filha é lançada na rua. Então, em menos de 24 horas, aquela família que já tinha sofrido uma viuvez, de algum modo, da parte dele, de Jochebed ben Yared, e o filho dos filhos, de algum modo, a orfandade, ela é completamente desmantelada. É um gesto, né, que provoca toda uma sequência de reações. Então, para termos uma ideia mais ou menos mais próxima daquilo que as pessoas intuitivamente entendem por destino. E o destino no sentido de associado à dor. Na literatura brasileira, ou na música popular brasileira, nós temos essa clássica composição, cuja letra é de Vinícius de Moraes, né? São 4 compositores, mas a letra é de Vinícius. E aí nós temos: e o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida, depois nos convida a rir ou chorar. Está lá em Aquarela, as crianças cantam isso sem sentir o peso filosófico, né, desses versos. Mas a noção do poeta, e depois ele é bastante pessimista nos versos seguintes, porque ele vai dizer que se descolorirá no final, mas aí nós temos o peso, de fato, essa ideia de que nós somos uma espécie de joguetes da vida, ou seja, nós somos marionetes, recuperando um pouco a mentalidade de destino dos gregos, né? Em que, de algum modo, ou dos romanos também, a nossa vida ela sofre guinadas inesperadas, né? E, enfim, normalmente, que nos deixam naquela condição que os romanos chamavam de desafortunados. Ainda temos também, no cancioneiro popular brasileiro, essa sentença de Sérgio Brito, compositor, que os titãs popularizaram, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, né? Então, aquela ideia do azar dos franceses, da sorte, né? Enfim, a vida vai rolando de algum modo e eu distraidamente sou protegido, sou conduzido pela vida. Sempre essa noção de que forças superiores ou forças que me são estranhas, que me escapam, de algum modo conduzem a minha existência. Basicamente, essa é o entendimento. Isso nos interessa porque o Espírito André Luiz chama a atenção especialmente dos expositores, que é no capítulo 13 de Conduta Espírita, ele vai nos chamar a atenção, Conduta Espírita perante a propaganda doutrinária. Ele vai dizer: usar com prudência ou substituir toda a expressão verbal que indique costumes, práticas e ideias políticas, sociais ou religiosas contrárias ao pensamento espírita, quais sejam sorte, acaso, sobrenatural, milagre e outras, preferindo-se, em qualquer circunstância, o uso da terminologia doutrinária pura. Uma palavra inadequada pode macular a bandeira mais nobre. Então, tem muito espírita ainda dizendo assim: boa sorte. Ué, espírita acredita em sorte, né? Então, é contraditório. O próprio Espírito André Luiz já nos chama a atenção para um ajustamento da nossa terminologia. Eu lembro que, certa vez, eu estava viajando de Natal para Brasília e alguém colocou algo desse tipo e eu disse: providencialmente não aconteceu nada. Aí a pessoa imediatamente reagiu: você é espírita? Eu disse: sou. Aí disse: por que você acha que eu sou espírita? Porque você falou providencialmente. Porque esse é o entendimento espírita. Eu não posso dizer que o acaso, né, ou outra categoria. O espírito Joana de Ângeles, ele, quando vai grafar a palavra milagre, coloca em itálico, porque a palavra não está na sua denotação natural. Porque espírita não entende milagre. Agora, como o Peixinho lembrou, a gênese
os milagres e as predições segundo o Espiritismo, explica claramente isso, né? A concepção que nós temos do que aquilo se consagrou como milagre, um maravilhoso, né? Então, é muito comum isso. Outra vez escutei um expositor falando, vamos fazer reza. Espírita não faz reza, espírita faz oração, faz prece. Rezar e repetir uma oração pronta, com valor ritualístico, e nós não fazemos isso. Com todo respeito às pessoas que têm essa prática, mas espírita não reza. Ou ele ora, abre a boca, em qualquer sentido, né? Ou ele faz a prece, que é do francês prière, né? A concepção que nós herdamos, em termos de estrutura profunda da personalidade, nós a trazemos da cultura grega, sobretudo. Aí nós temos um vaso, né? Um dos mais conhecidos, uma cerâmica grega, em torno dessa relação ser destino e dor, que é o conhecido complexo de Édipo, da tragédia de Sófocles, Édipo Rei. Resumindo, há uma parte, inclusive, da tragédia que normalmente as pessoas suprimem, mas é a chave da tragédia, porque Laio, né, que vai ser o pai de Édipo, Laio, antes de se tornar o rei de Tebas, ele vai para o reino vizinho, se apaixona pelo príncipe Crisipo, que é o filho de Pélops. Ele sequestra o rapaz, sequestra o adolescente, e tem com ele uma experiência homoafetiva, homossexual. E Crisipo fica tão envergonhado que se suicida. E isso leva a uma grande dor a seu pai, Pélops. E o rei Pélops lança uma maldição. Ele evoca os deuses e diz, tu haverás de ser morto pelo teu próprio filho. Por isso que Laio, mesmo casando com Jocasta, ele evita deitar-se com ela, para não ter filhos, porque ele sabia do vaticínio. Se ele tivesse um filho, o seu filho o mataria, como de fato aconteceu naquele encontro fatídico em uma das pontes. Laio se encontra com Édipo e, sem o saber, Édipo mata o próprio pai. E na sequência a tragédia segue. Então, essa ideia de que os gregos chamavam de hamartia, do erro do herói, que é o fundamento do destino, a ideia de que em algum momento há um erro, e esse erro leva uma condução da vida, e depois é como se houvesse mais ou menos um script pronto, e o indivíduo fosse pautando a sua vida para dar conta dessa concepção. Isso tem, ainda dentro de nós, raízes profundas. Nós temos crenças, nós somos reencarnacionistas, nós estamos espíritas, se o estamos, nessa reencarnação. As reencarnações anteriores, nós temos toda essa herança greco-romana muito enraizada, muito teimosa, resistindo. A concepção espírita implica dizer que o indivíduo deve fazer um esforço para desconstruir, para enfraquecer essas velhas crenças e construir um sistema espírita interpretativo. Ele lê a vida como espírita. Ele interpreta a política como espírita, ele interpreta a saúde como espírita. Tudo ali tem um olhar espírita, a sua forma de falar é espírita, a sua conduta é espírita, a sua forma de se relacionar com Deus, lembrando um pouco que o Peixinho colocava agora há pouco, né, dessa questão mais intuitiva com Deus, e que a nossa companheira Elizabeth lembrava no seu texto sobre sentir Deus, é espírita, tem marcas próprias. Ao conversar com alguém ou ao conviver com alguém, vai perceber, ele dá sinais que de fato ele tem um jeito espírita de ser. Então isso vai se construindo, e muitos de nós ainda temos teimosamente uma velha herança das reencarnações anteriores. Às vezes nós mudamos até a terminologia, mas a crença básica persiste. A pessoa diz assim, quando eu desencarnar eu vou para nosso lar, para uma colônia X ou Y, eu não vou para o umbral, mas mentalmente ela está ainda naquela lógica do binômio céu e inferno, clássica. Então, muitas vezes, o indivíduo tem uma concepção de destino bem mitológica e faz um cruzamento com as culturas orientais. Esse é meu karma. Mas espírita não acredita em karma. O espírita trabalha com a lei de causa e efeito. É toda uma dinâmica. A concepção kármica é uma concepção fechada. Eu fiz isso, recebo uma sentença e vou ter que, de algum modo, resgatar
os meus erros, por uma sequência de dores, mas é um processo fechado. A concepção espírita é totalmente diferente. Porque é uma dinâmica, isso é uma conta corrente. Quem não lembra, por exemplo, aquele episódio contado por Hilário Silva, psicografado por Chico Xavier, de um senhor que tinha cometido um crime grave com a mão direita, com o braço direito. Então ele reencarnou com a grande predisposição naquela existência de sofrer um acidente de trabalho e perder todo o braço direito. Mas ele teve uma dinâmica de vida de tal modo interessante que quando chegou o momento azado para que ele perdesse aquele braço, naquele dia o acidente só afetou um dos seus dedos. Mas o projeto original, em princípio, era um braço inteiro. Porque ele tem essa conta corrente, essa dinâmica. É um processo muito mais suave do que essa concepção estática, fechada, né? Muito rígida. Então, isso tem a ver muito com essa concepção clássica de destino fechado, concepção mitológica. Aqui, acredito que vocês devam ter assistido, né, o Malas Artes, né, mas fica muito interessante essa dinâmica levada na linguagem da arte, do cinema, como a noção dos gregos, né, das moiras, aquelas três que ficam tecendo o fio da vida e, de algum modo, elas determinam a extensão da vida do indivíduo, para onde vai, etc., etc. Então, esse trabalho artístico, de algum modo, espelha com uma certa fidelidade essa concepção, embora isso não seja de todo absurdo. Há um entendimento de que há um fundo de verdade nisso tudo. Por quê? Quem não já ouviu falar, Raul Teixeira, Divaldo, muitas vezes fala das suas moratórias, não é isso? O espírito, o sujeito já está lá, já cumpriu o seu périplo básico aqui na Terra, o seu tempo de vida básico, mas ainda ele tem uma reserva orgânica, ainda a possibilidade de ir a trabalho e lá uma negociação no mundo espiritual, e aquela vida, o indivíduo veio programado para ter 80 anos, 90 anos, ele pode ter mais 5 anos. Divaldo vive de sobrevida, não é isso? Ele mesmo conta, não estou aqui contando lorota, eu estive agora em Vitória da Conquista, não foi, Peixinho? Ele não contou lá, a última dele, que teve lá no jardim da casa da mãe dele, no além, e recebeu um tônus vital, um certo prana, e ele voltou mais animado e com mais algum tempo, felizmente, né? Ele amanhã está aqui, né? Marco vai estar aqui amanhã, ele pode passar essa história limpa se vocês o provocarem. Mas, enfim, as moiras ainda trabalham muito para Divaldo, né? Então, de vez em quando, elas esticam o fio da vida dele, né? Aqui, as concepções clássicas de sorte, né? Da deusa Fortuna, que os romanos chamavam, que é a deusa Tíquia dos gregos, que é essa concepção mágica, né? Assim, olha, você é uma pessoa que tem tanta sorte, você se dá tão bem nos estudos, o seu casamento é ótimo, a sua vida afetiva é excelente, e a pessoa acha que é um presente dos deuses, né? E o outro, a expressão é essa, eu sou um desafortunado, né? Eu não mereço nada da deusa Fortuna, ela esqueceu-se de mim, ela se esqueceu de mim. Então, essa concepção, ela está muito bem posta no último livro da República, de Platão, quando ele fala lá do mito do soldado da Panfilha, né? Ele já morreu há alguns dias, ele vai ser queimado numa pira, e na hora que vão fazer a incineração do seu cadáver, na hora da cremação, ele ressuscita e começa a dizer o que ele viu lá, do outro lado da vida, e como as almas, elas escolhem os seus destinos. Como as almas, no primeiro momento, os deuses espalham os seus quinhões, e as almas têm a liberdade de escolher mais ou menos a sua próxima vida. Depois, uma vez escolhida, não podem se arrepender. Então, essas almas, elas passam lá pela planície do Léter, depois no rio Amélis, e normalmente, elas, ao beber esta água, elas esquecem o que já foram, o que escolheram, e muitas vezes choram arrependidas porque foram precipitadas. Muitas pessoas, no primeiro momento, segundo Platão, elas querem assim uma vida de ricos, de altos comerciantes ou coisa assim. Aí depois, quando vira o outro lado da moeda, percebe que vai ter muita dor também, aí se arrependem. E Platão, naturalmente, puxa as sardinhas para os filósofos, porque ele vai dizer que os filósofos, eles bebem pouca água do rio do esquecimento, por isso que lembram mais das coisas do que já viveram e já sabiam.
Mas, enfim, tudo isso reforça essa ideia de que há uma construção, há uma escolha do destino, digamos assim. A tese espírita, ela é muito mais fluida e está muito bem colocada na obra Missionários da Luz, lá no livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, quando ali nós temos a reencarnação de Segismundo e de algumas outras pessoas, mostrando que quanto mais evoluído é o espírito, mais ele participa, mais ele colabora na construção do seu projeto de reencarnação. Então, essa concepção mágica de destino, ela, de algum modo, precisa ser revisitada, ser enfraquecida. Então, a tese é como o pensamento espírita articula esse problema ontológico e ético. Ontológico porque é o ser, eu que sou, né? Como é que eu me situo no destino, o meu viver? E, sobretudo, como é que eu me deparo, ao existir, com o sofrimento? Então, tudo isso está bem articulado, né? E o Espiritismo, naturalmente, sendo uma doutrina filosófica, tem suas respostas, como, de algum modo, já começamos a adiantar. O nosso fundamento é Jesus, por excelência, o primeiro fundamento. E aí Jesus trabalha com a ética da responsabilidade, a liberdade da escolha e a responsabilidade pelas consequências dessa mesma escolha. Ele vai dizer lá em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, fica evidente, né? O apóstolo Tiago, que vai escrever na sua epístola, é a mesma coisa em outras palavras, né? A relação entre fé e obras. E aqui o apóstolo Paulo, lá nos Gálatas, escrevendo aos Gálatas, vai dizer isso, né? Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Na sequência, ele vai mostrar o que implica isso, mas uma interpretação possível é exatamente a responsabilidade da escolha, né? Isso está muito bem posto também em A Gênese, porque nós temos lá, na Gênese, Allan Kardec vai colocando o período instintivo, depois a entrada da razão, e aí o senso de responsabilidade. O espírito Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, psicografada por Divaldo Pereira Franco, e na obra Momentos de Consciência, também por esse mesmo médico psicografada, ela vai mostrar lá a gênese, a construção da consciência. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que, nessa perspectiva, se aproxima mais da filosofia sartriana. Sartre, mesmo sendo um filósofo ateu, um existencialista ateu, nesse ponto ele vai dizer que nós estamos condenados a ser livres. Ninguém pode viver sem fazer escolhas, porque se a pessoa se recusar, eu não quero escolher nada, já está escolhendo não escolher, e alguém vai escolher por ele. Então é impossível sair desse círculo. Nós estamos sempre fazendo escolha, por isso que Sartre vai dizer que nós nos angustiamos. Muitas vezes as doutrinas religiosas, elas estimulam a irresponsabilidade, porque elas dizem que a pessoa deve fazer, e haverá uma espécie de perdão mágico anulando aqueles ditos pecados. Isso estimula a pessoa a cometer erros. Daí porque alguns criminosos, eles têm mais simpatia por determinados sistemas religiosos, porque lá eles ficam mais aliviados com relação às suas práticas criminosas e sentem até estimulados a cometer outras para reincidência. A doutrina espírita, com a lei de causa e efeito, nos coloca numa alta responsabilidade. O ato de viver implica todo um cuidado nas nossas escolhas. Allan Kardec tanto pergunta quanto responde. Na questão 167, vejamos aí que a reencarnação, ela tem uma associação com duas coisas, pelo menos: a expiação e o melhoramento progressivo da humanidade. Além disso, um terceiro elemento, a reencarnação se fundamenta na justiça. Quando o Leon Denis vai trabalhar a questão do destino, ele vai fazê-lo exatamente focado na reencarnação. Toda a segunda parte desse livro, O Problema do Ser e o Destino da Dor, é em cima da reencarnação. São várias angulações sobre as chamadas vidas sucessivas. Aqui nós temos na questão 222, que é aquela questão longa, na verdade é um texto, um ensaio de Allan Kardec sobre a reencarnação, e mais uma vez ele toca a questão do que nós chamamos de destino, né, nessa perspectiva. Eu vou dar um salto por força do horário,
Vocês conseguiram ler? Então, ainda que a tradução está que sorte, né? Aguarda os que morrem na infância, etc, etc. Né? Mas em algumas traduções mantiveram a palavra destino. Mas sempre essa questão de entender essas anomalias da vida. Há outras coisas interessantes. Eu conversava outro dia com a minha companheira Elizabeth sobre aquilo que o espírito Joana de Ângeles chama na obra Luz da Esperança, roteiros inesperados, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quando o indivíduo, às vezes, tem uma visão muito tacanha, muito limitada, está muito preso às suas dores, e ele esquece do fator misericórdia de Deus, e surge um elemento novo que afeta aquela sua dinâmica de vida, que abre um espaço, abre uma janela, e, enfim, tudo é reconfigurado de uma forma muito mais leve, ele nem esperava. É muito bonito esse texto de Joana de Ângeles, Roteiros Inesperados, está lá em Luz da Esperança. E aí, então Allan Kardec pergunta, haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. E assim vai, né? Então, daí porque faz sentido que Leon Denis tenha retomado o problema do destino, esse problema da filosofia e da mitologia, na perspectiva toda da reencarnação. Aqui nós temos nas leis morais, as 10 leis morais, no livro 10º da terceira parte do Livro dos Espíritos, a questão 151, ele está tematizando o grande problema da fatalidade, né? Fatalidade, o determinismo. Então, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, etc. Ou seja, todos os acontecimentos são predestinados ou predeterminados, e neste caso que vem a ser o livre-arbítrio. É o grande problema da filosofia, e isso está muito bem trabalhado até por Santo Agostinho, filósofo, a questão do livre-arbítrio, né? E é um grande problema teológico também, que daí vem a noção da predestinação, que até hoje divide igrejas, né? Isso é a predestinação, uma leitura aligerada de São Paulo, né, Celestino? Ainda na questão 851, veja só, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer, etc, etc. E aí nós temos aquela clássica concepção do espiritismo de provas e expiações. A expiação, você tem um fechamento, como Haroldo explicou pela manhã, espíritos que perderam uma certa liberdade por força dos seus erros, e tem um fechamento. À medida que o espírito ganha a possibilidade de se mobilizar nessa direção, de sua escolha, ele vai ganhando o campo das provas. Vamos avançando para o encerramento. Nós gostaríamos... vocês podem visitar essas questões lá em O Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade. Parece que o controle aqui não está gostando da liberdade de me atender, né? E assim, como disse, Leon Denis trabalha essas questões no livro dessa forma. Emmanuel, lá em Vinha de Luz, essa sentença, estamos caminhando para o encerramento, e nós gostaríamos de concluir a nossa fala com um poeta paraibano que, de algum modo, teve uma concepção, foi criado ou alimentou uma concepção muito fechada, que é o materialismo. O materialismo é um fechamento, digamos assim. E nós espíritas conhecemos Augusto dos Anjos 2.0, né? Repaginado, melhorado, já espiritualista, já por Chico Xavier. É esse Augusto, que está no Parnaso de Além Túmulo. Ele tem um texto muito bonito, um soneto chamado Ao Homem, e com esse soneto encerro aqui a minha fala, agradecendo já a atenção de todos. Quando Augusto diz assim: tu não és força neurica somente, movimentando células de argila, lama de sangue, cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. Tu és mais, és muito mais, és a cintila do céu, alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila.
Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das razões psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Muita paz, muito obrigado. Finalizando a nossa sala de diálogo. Inicialmente, nosso boa tarde, nossos votos de muita paz a todos aqueles que nos acompanham, aos internautas que também aproveitam estas maravilhas do mundo tecnológico para derrubar fronteiras físicas e para que possamos nos integrar numa mesma vibração de alegria. Nosso agradecimento ao convite da Federação Espírita Paraibana, e apesar das muitas dificuldades do mês de janeiro, nós não podíamos deixar passar a oportunidade de rever os amigos, de estar junto aos corações que ao longo de algumas décadas temos aprendido a amar. Igualmente ao nosso irmão Oscar, nós parabenizamos a escolha da temática, as abordagens que foram propostas e que serão devidamente tratadas até domingo, num momento muito difícil na história da humanidade, um momento difícil no nosso país e em algumas situações mais difíceis ainda, em razão de uma espécie de pessimismo, de desesperança que invade a vida de muitos de nós. Mas os nossos queridos filósofos que nos antecederam tiveram como oportunidade de abordagem as temáticas da criação divina e do problema do ser, do destino e da dor. Isso nos faz lembrar uma afirmativa do filósofo, o primeiro filósofo das Américas, John Dewey, que afirmou certa feita que não poderia existir nenhuma filosofia que não redundasse ao final de sua proposta na questão de ordem pedagógica ou educacional. A minha coordenadora específica, Maria do Carmo Tavares de Miranda, grande nome da filosofia brasileira, nordestina, pernambucana, ficava indignada com isso. Mas, na verdade, o que o filósofo norte-americano quis nos dizer é que não adianta muita conjectura, não adianta muito delírio, não adianta muita reflexão sem ação. Sem que isso, de alguma forma, se manifeste, isso se expresse na nossa vida, porque senão tudo será vão, será a famosa vã filosofia. E apesar das brincadeiras, sempre para despertar o público, porque, por sinal, esta penumbra ela é terrível, né? Poderiam acender a luz, porque aí a gente veria com mais clareza quem dorme. É necessário, então, que nós possamos mesmo refletir, claro, mas que essa reflexão, mesmo num tom sempre pedagógico, né, irônico, mas no bom sentido, possa nos despertar para as graves questões que a temática, a grandeza da vida, nos vai suscitar. Então, como pessoa que atua na área específica da filosofia da educação, nós nos sentimos à vontade, entendendo o que o nosso prezado filósofo disse. Não há nenhuma proposta filosófica, nenhuma mundividência, nenhuma visão cósmica, enfim, nenhuma filosofia que se basta a si mesma. Ela, para que se torne de fato efetiva e importante, necessita se expressar numa proposta de ordem pedagógica. E quando nós falamos a esse respeito sobre a ótica espírita, nós estamos diante de uma originalidade que de longe foi apenas beliscada pelo grande filósofo grego Platão. Porque a filosofia espírita da educação, ela toma a criatura humana não apenas no seu interstício
existencial, no seu período de vivência experiencial no campo humano. A filosofia espírita da educação nos remete a uma compreensão do homem que tem o seu ontem e que terá o seu amanhã. Ou seja, é uma filosofia absolutamente diferenciada, original, podemos dizer, dentro da nossa limitação, única, porque não vê o homem circunscrito ao berço e ao túmulo, mas muito mais, o observa na sua essencialidade, conforme o nosso André Luiz Peixinho colocou. Nós somos seres que estamos vivenciando uma experiência, mas a nossa essência é uma essência espiritual. Nós estamos aqui hoje encarnados porque estávamos desencarnados. Na verdade, somos todos mortos-vivos. Daqui a pouco nós seremos vivos-mortos, né? Ou vivos-vivos, né? Conforme nós desejemos entender. Então, a primeira grande contribuição de uma filosofia que nos fale acerca de uma abordagem pedagógica desse ser, desse espírito, é exatamente esta condição de ver não apenas o homem, o ser encarnado, mas de ver o homem, uma barrinha aí bonitinha, espírito. E como o espírita gosta muito de redundar, enfatizar certas coisas, ainda bota assim, espírito imortal, que é para poder ter a certeza de que a criatura, né, não vai escapulir, não vai fugir. É homem, espírito imortal. Então, uma proposta de educação à luz do Espiritismo tem que levar em consideração o que o nosso Oscar já nos apresentou. Nós estamos em trânsito. Nós somos espíritos em trânsito, e esse trânsito representa o que nós vamos denominar, daqui a pouquinho, um cenário de aprendizagem, uma escola, um momento em que nós somos também chamados a vivenciarmos uma experiência de educação. Mas busquemos a origem. A origem nós vamos encontrar ainda na obra básica do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, conforme a questão de número 133, que fomos todos criados, espíritos simples e ignorantes. Oh, quanto natalense, quanto pernambucano, fala-me Jesus, campinense, né? E assim vai. E todos os turistas de boa vontade que vieram para cá, né? Os que estavam nas praias e que decidiram aparecer aqui, parabéns. Então nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, mas ponto de partida é essa simplicidade. E há um ponto de chegada, porque a criação divina, ela se manifesta exatamente nos apresentando como seres assim criados, mas destinados à perfectibilidade. Ou seja, ponto de partida, simples e ignorante. Ponto de chegada, perfeição. Na tradução mais terminológica do uso que Kardec faz da expressão progresso completo, é o que temos que conseguir realizar nesse meio termo. A grande pergunta é, se o ponto de partida é este, e se o ponto de chegada é aquele, e o que acontece com o meio de campo? É igual a seleção brasileira, é igualzinho. É sempre o problema, o meio de campo. Quem vai articular? Quem vai fazer os lançamentos? Quem vai desenhar o jogo? E assim por diante. Nós nos atrevemos, Data Vênia, Allan Kardec, Jesus, Deus, qualquer um aqui que a gente possa nominar, dizer que esse intervalo entre o ponto de partida e o ponto de chegada, vamos usar uma expressão, cenários de aprendizagens. Nós, então, somos espíritos que vivenciamos uma tríplice ação pedagógica do divino, porque existe uma pedagogia divina. Primeiro módulo, encarnação, a gente encarna. Segundo módulo, desencarna. Por isso, quem tem medo da morte, trate de trabalhar. Por quê? Ninguém vai virar Wolverine, ninguém se tornará Highlander, não, Matusalém, não, né? Todo mundo vai morrer.
sob o ponto de vista físico, porque isso é uma necessidade evolutiva do espírito. Se Deus não nos permite desencarnar, está ruim mudar, está ruim transformar, está ruim mudar referenciais, né? Tecer outras redes, criar outras lentes de compreensão. Então, desencarnar, segundo módulo da pedagogia divina. O terceiro módulo, reencarnar. E aí a gente faria, a partir de agora, então, o binômio, reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. E os espíritos dizem que nós vivenciamos essa experiência num ciclo vicioso de sofrimento, dor, erro. A gente erra, aí sofre, tem dor, porque errou, mas não para de errar e continua sofrendo. Então, no popular, nós somos viciados, condicionados. Por isso que a gente tem que desencarnar. Desencarnar é preciso, necessário. E se alguém tiver algum receio, leia Voltei, do irmão Jacó. Eu li na adolescência, não prestei atenção em nada. Quando eu li agora, que eu virei sexy, sagenária, né? Começou a me dar um aperreio, um vexame, Oscar e André, e eu tive a certeza de que eu vou desencarnar. Isso me deu uma angústia existencial imensa, e eu ando trabalhando muito a temática exatamente da desencarnação para me acostumar com a ideia de que de fato isso vai acontecer, viu, Denilson? Isso vai acontecer conosco, não tem como. Então, esse momento, esse meio de campo, que é exatamente o ponto de partida e o ponto de chegada, vai ter como linha, como fio condutor, essa pedagogia divina da encarnação, reencarnação, desencarnação, reencarnação. E aí tem gente que já ficou cansada e provavelmente já perguntou quantas vezes. E a resposta é: você tem a resposta. Eu tenho a resposta. Cada um de nós tem a resposta, porque isso vai ser de acordo com o ritmo. Uns de nós somos, de fato, raríssimos. Fórmula Indy. Fórmula 1. Outros já são essa fórmula mais daqui, mais simples. Mas tem uns que vamos de jegue. Nordestino, que é aquele... E se for jegue nordestino, baiana, aí é que vai devagar, né? Vai devagar para não se cansar muito, não gastar as energias, e assim por diante, né? Então, o que é que ocorre? Vai depender do ritmo de cada um. Mas a pergunta é: e o que é que vai acontecer nesse miolo, Sandra? O que é que acontece nesse ponto de partida, ponto de chegada? Pois é, a gente vai ter que aprender a ser gente, ou ser espírito, né? A gente vai ter que aprender a crescer, a evoluir. Ninguém veio para brincar. Aliás, tem uns que acham que reencarnar é brincar, né? Tem uns que têm certeza disso e passam a vida brincando. Mas a vida é coisa séria, apesar de ter que ser, me perdoe, levada com bom humor e com alegria, porque afinal de contas a fila da reencarnação está imensa, e se a gente está aqui é porque a gente já conseguiu uns créditos, né, meu lindo? Então, nós conseguimos uns créditos e aqui estamos para experienciar, para vivermos esse miolo do processo evolutivo. Então, esses cenários de aprendizagens são as nossas múltiplas reencarnações. E nesse momento é importante voltar ao que Oscar colocou. Esse processo, na verdade, é uma construção. Imaginemos, já que estamos no Nordeste, que nós somos todos rendeiras e rendeiros de Bilros, que eu vou levar mais 10 encarnações para aprender a fazer e para aprender essa linguagem dessa moça. Eu vou precisar, ela, por sinal, já vai para o reino dos céus direto, só porque aprendeu isso daí, né? Então, o que é que ocorre? Nós estamos tecendo a nossa história, lembrando, mais uma vez aqui, evocando o nosso cancioneiro brasileiro. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então é uma tessitura, a gente vai tecendo, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando,
E dentro desse processo é imperioso colocar uma afirmativa fundamental para a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina experiencial. O que significa isso? Significa que a doutrina espírita nos apresenta a condição nossa de seres de aprendizagem. Nós somos seres de aprendizagem. A malha a que se referia nosso peixinho, nós vamos trazer dentro de uma outra linguagem, a lente que nós vamos construindo, polindo para enxergar o mundo, para descobrir as coisas. Esse é um processo que a experiência vai nos proporcionando, conforme o Livro dos Espíritos nos diz. O Livro dos Espíritos nos afirma, é na experiência reencarnatória que nós vamos adquirindo conhecimento. E o conhecimento vai nos possibilitando o desenvolvimento do livre-arbítrio. Conhecimento, livre-arbítrio. São os filhos diretos das experiências. E aí nós vamos, como disse Oscar, tecendo o nosso destino. E nós poderíamos dizer, dentro da nossa visão e abordagem pedagógica, esse processo que nós vivenciamos lá de trás, até chegarmos um dia que nós nem sabemos quando vai ser, uma questão de anos, luz, mas nós vamos chegar, né? Esse processo, nós utilizando uma expressão do meu querido conterrâneo pernambucano, Paulo Freire, isso é o ser mais do homem. O ser mais do homem é essa capacidade que ele tem, e nós diríamos, pelo fato de ser filho de Deus, o homem tem a condição de ser mais. E esse ser mais é o seu processo de crescimento, de desenvolvimento, ou usando a expressão mais corriqueira entre nós, de evolução. Mas para quê? Para a perfectibilidade. Mas quem foi que disse que a gente tem que ser perfeito? Porque tem gente que diz, eu sou do jeito que sou, quero continuar a ser como eu sou. E quem quiser gostar de mim, gosta de mim como eu sou. Pronto, acabou tudo. É isso? Então, nós temos uma destinação sim. Então, não é essa destinação no sentido de algo que o plano maior, Deus, os deuses, as potestades, enfim, algo que foi definido fora de nós. Nos afirma o Espírito Joana de Ângeles que nós temos duas determinações na vida. A primeira é existir, porque a gente não fez test drive para saber se a gente queria ou não que Deus nos criasse. A gente já foi criado, vapt, vupt, puf, Deus disse, vai. Não, senhor, tem jeito não, vai. E aí a segunda determinação, nos diz ela, é sermos felizes. E agora? E tem gente que adora dizer, né, eu quero ser infeliz mesmo. Não, não pode, tem que ser feliz. Então essa felicidade que nós tanto almejamos, está lá, Livro dos Espíritos para nós, a melhor conceituação da nossa opinião simples e pessoal sobre a felicidade. Está na terceira parte do Livro dos Espíritos. É a lei divina ou natural. O homem só é infeliz quando se afasta da lei. Porque nesse processo ao qual nos referimos, de estarmos reencarnando, desencarnando, é um processo pedagógico, é um processo de aprendizagem, para que aprendamos a quê? A crescer, a evoluir, a atingirmos o progresso completo, que engloba o progresso, melhor dizendo, intelectual, progresso moral, para atingirmos o progresso completo. Esse conteúdo, então, existencial, que nós vamos recolher nas múltiplas experiências que estaremos vivenciando na vida de relação com os outros, é isso que vai formando, vamos dizer assim, um conteúdo que vai nos preenchendo, que vai nos possibilitando ser mais. Qual é o problema da gente? É que a gente adora ser menos. A gente tem a chamada síndrome do coitadinho. Coitadinho de mim que nasce no Brasil, esse país de corrupto. Coitadinho de mim que nasce no Nordeste, essa região tão discriminada. Coitadinho de mim que nasce no Rio Grande do Norte, que hoje está lá com os soldados tudinho do Exército, da Aeronáutica, tudo com fuzil. E a gente orando agora para que ele não cochile, a arma destrave e o fuzil dispare, porque aí vai ser pior. Então, nós temos a síndrome do coitadinho, mas nós não vivenciamos a experiência de nos entendermos e nos compreendermos como criaturas que estamos matriculadas
no lugar certo, na faculdade certa, junto com as pessoas certas. E o que é mais complicado, com os professores que a gente tem que ter. Quem são esses professores? Os nossos pais, os nossos amigos, os nossos mestres mesmo, os nossos patrões, né? Os dirigentes também das casas espíritas. Nós vivenciamos a experiência das lideranças, dos responsáveis, e nesse sentido vamos entendendo que esse processo pedagógico, ele é tão amplo que ele não se dá só no lar. Ali está a primeira, a mais forte educação, que é a educação da família. Mas nós estaremos vivenciando múltiplas experiências pedagógicas, educacionais, no contato com o próximo, na vida da relação social, no estudo, no trabalho, nas associações onde participamos. Então nós vamos construindo. Só que nesse processo nós cometemos acertos e erros. E é por isso que em acertos e erros nós estamos vivenciando, pedagogicamente, estarmos em processo de crescimento, mas ao mesmo tempo recordando com Oscar a questão 167 de O Livro dos Espíritos, que é magistral. Qual o fim ou o objetivo da reencarnação? E a resposta começa: expiação. E todo mundo fica logo aperreado, porque espírita adora essa palavra, expiação. Adora, né? Estou espiando, estou espiando, estou espiando, estou espiando. Mas expiação é uma palavra que significa receber as consequências do que fez. Oh, meu Deus do céu, trabalhei, foi muito, ganhei uma promoção. Duvido que alguém disse que foi expiação. Não diz, mas foi. É resultado. Só que a palavra, ela está tão impregnada de um sentido negativo, né, que a gente sempre olha a expiação como algo complicado. O que o espírita mais gosta é também de outra palavrinha, que é expiação com S, na hora do lanche e do almoço. Ele expia com S, que é ver. Ele vê e prova. Vê e prova, não é verdade? Então, essa expiação é boa. Mas a expiação, ela é necessária, porque ela é pedagógica também, porque o erro faz parte do processo de crescimento. Errar, todo mundo conhece, é humano, não é isso? Errar o mesmo erro 2 vezes é teimosia. Errar o mesmo erro 3 vezes é burrice. Errar o mesmo erro mais de 3 vezes é demência crônica. Crônica. É quando vem, e aí a palavrinha que segue é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Ponto. Pergunta: sem isto, onde a justiça? Eu adoro essa pergunta. Então, nós estamos vivenciando essas experiências, e essas experiências devem ser, aliás, para nós, a oportunidade de vivenciarmos o todo, o que nós somos, o nosso ser, a nossa possibilidade de encarar, a nossa possibilidade de descobrir, a nossa possibilidade de superar. Nós, e vamos ver isso no segundo tempo, né, quando a gente volta aqui, né, mais tarde, né, o autodescobrimento. Vivenciar essa experiência reencarnatória é vivenciar a descoberta de tudo aquilo que nós somos capazes de fazer. Alguém pensou, e eu na minha mediunidade li, pois é, né, está orgulhosa, né? Mas eu me inspirei em Jesus. Porque foi ele que disse: vós sois... Vamos lá, tem tudo isso. Vós sois o sal da terra. Foi homenagem a Mossoró, Areia Branca, mas tudo bem, né? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Vós sois deuses, evocando o salmista. E depois diria: vós fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais. Então, esse processo que nós vivenciamos pedagógico ao longo das reencarnações, esses processos também são processos da descoberta de todo o potencial que nós somos.
para nos liberarmos da síndrome do coitadinho. No entanto, é preciso recordarmos com Kardec que esse processo ele vai ocorrer em diversas direções. Em primeiro lugar, dissemos que somos seres de aprendizagem, aqui e no lado de lá. Nós aprendemos aqui enquanto homens, mulheres, enquanto pessoas, enquanto espíritos encarnados, mas se alguém pensou que ia se livrar da educação, doce ilusão, desencarna, aprende também. Tem gente que diz assim, não aguento estudar, se prepare, tem um bocado de curso, faculdade no plano espiritual, né? Quem quiser, eu não aguento estudar matemática, tem avançada, inclusive, tá? Eu não aguento estudar biologia, física, aqui tem. Detesto história, geografia, também tem tudo, tá? Então, nós aprendemos do lado de cá e aprendemos do lado de lá. E lá ainda tem uma coisa interessante, sabe o que é? Aula prática. Estágio. É só pegar a obra de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, e nós vamos então ver todos aqueles momentos pedagógicos do nosso prezado André Luiz, né, em toda a coleção no nosso lar. Mas observemos que também aprendemos do lado de cá, e alguém podia pensar, imaginar, e a gente nem precisava, né? A gente ficava só lá. Moleza? Não tem. A pedagogia divina diz, dentro dos seus fundamentos, que nós precisamos encarnar e reencarnar. É nas lutas e tribulações da vida, o quê? Material. Então, nós temos que vivenciar, aprendemos lá, mas aqui, ou seja, encarnados, nós fazemos as avaliações, né? Nós fazemos os ENEMs da vida aqui. Foi tão bom aquele curso que eu fiz em nosso lar. Maravilha! Estudei com Severino Celestino lá em nosso lar. Era assessor lá de Clarencio, né? Não. Sim, estudou, mas vai reencarnar, vai para o movimento espírita paraibano trabalhar, vai lá para o sertão, vai trabalhar nos lugares mais longínquos. Não. É aqui que nós também estamos estudando. E a educação aqui para nós, esse processo pedagógico para nós, não vai se fechar apenas, e é esse o ponto que gostaríamos de enfatizar nesse momento final de fala. Nós estamos aqui vivenciando uma experiência pedagógica e nós muitas vezes não percebemos algo fundamental. Nós não estamos aqui só para nos prepararmos para a vida do mundo do trabalho. Isso é um detalhe, é importante, mas a grande contribuição que o Espiritismo também nos traz é a visão imortalista, que vai nos dizer que é necessário que ampliemos essa educação para além da educação da civilidade ou da educação para a vida profissional. Estamos aqui também num grande curso, que é o curso da experiência vivencial do progresso intelectual, claro, mas principalmente progresso moral. Então, estamos aqui nesse processo de educação que deverá ser integral, evocando a figura de Pestalozzi, educar cabeça, coração e mãos, educação do homem pleno. Quando o nosso peixinho diz, é preciso trazer o sagrado de volta, ele está nos chamando a atenção que não basta a mera instrumentalidade, não basta um mero utilitarismo nas coisas, inclusive nas atividades do movimento espírita. É preciso recuperar o quê? Esse sentido existencial profundo que nos identifica como filhos de Deus. Então, essa visão imortalista, em muito, se não em tudo quase, poderia estar evitando os suicídios que temos visto por aí, dos nossos jovens e até de nossas crianças. A visão de que nós estamos aqui, vivendo essa experiência, mas de passagem, precisando nos matricular em disciplinas de conformidade com aquilo que tecemos na rede das nossas vivências encarnatórias, mas principalmente na compreensão da imortalidade triunfante,
principalmente na compreensão de que nós estamos destinados a essa perfectibilidade a qual Jesus se referiu, conforme Mateus 5,48, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Assim, queridos amigos, estimados irmãos, a filosofia espírita da educação, a educação do Espírito vai nos dizer das nossas profundas necessidades, vai nos auxiliar pela compreensão que temos do mecanismo da vida, das leis que regem as nossas vidas, a compreensão de que, por mais difícil seja a disciplina ou as disciplinas nas quais estamos matriculados, podemos dizer, elas são necessárias, elas são fundamentais para que em nós exista de fato o compromisso da aprendizagem com Jesus, modelo e guia, a fim de que possamos um dia dizer, conforme seu apóstolo dizia, sou prisioneiro do Cristo, não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Aquele que conhece a Jesus, nova criatura é, porque muda, porque transforma, e a educação é essa transformação a qual a doutrina espírita nos convida diariamente. Tenhamos assim serenidade, tenhamos assim paciência conosco, mas tenhamos principalmente o compromisso de sermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje, e que possamos dizer todo dia ao despertarmos, todo dia ao nos levantarmos para as batalhas da vida, Senhor, estou aqui de pé. E se estou, devo a Ti esta oportunidade, que possa entender com clareza de vistas todas as grandes manifestações do Teu amor, por aquilo que me acontece, pelo mal que não me aconteceu, pelo desafio que a vida vem me apresentando, não como castigo, mas como oportunidade sacrossanta de crescimento, de superação e de aperfeiçoamento. Que Jesus nos abençoe.